Uma das infrações mais cometidas em todo o território nacional é a infração prevista no artigo 218 do CTB, que trata de transitar com velocidade superior acima do limite regulamentado. E para que você possa fazer um recurso técnico dessa infração, é importante que você tenha todo o conhecimento sobre os aspectos técnicos das vias. Por quê? Porque alguns equipamentos medidores de velocidade só podem ser utilizados em determinados tipos de via. Então, está aí a importância para que você faça um recurso com embasamento técnico, que você conheça os aspectos técnicos de vias terrestres para a utilização dos seus recursos. E esse é o tema de hoje. O meu nome é Ademir Santos, seja muito bem-vindo ao canal Trânsito na Prática. Então, para começar esse vídeo de hoje, é muito importante que você tenha o conhecimento do termo via, de toda a descrição desse conceito e até onde ele vai chegar sobre os aspectos práticos desse tema, tá? Então, se você for verificar no artigo 1º do CTB, que trata da territorialidade do CTB aqui no Brasil, na tela você vai ver então um texto que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. Ou seja, o CTB ele rege todo o trânsito estabelecido aqui no Brasil, no território nacional, nas vias terrestres abertas à circulação. Olha o termo aí, já desde o conceito da territorialidade no artigo 1º. Então, a territorialidade do CTB está prevista onde? Todas as vias abertas à circulação. Da mesma forma, o conceito trânsito, que está no parágrafo 1º desse artigo 1º, ele diz da seguinte forma: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ou seja, o conceito de trânsito também traz o termo via. É a utilização das vias, seja por pessoas, por veículo, por animais, mas é a utilização das vias. E olha a importância, se você atua no direito de trânsito, seja nos processos administrativos, seja na via, no ramo do direito civil, no ramo do direito penal, onde quer que você for utilizar qualquer questão relacionada ao trânsito, é muito importante que você conheça esse conceito via na sua plenitude, tá? E o conceito de via, nós temos dois conceitos. Um é mais resumido, que está no anexo 1 do CTB, e um no artigo 2º do próprio Código. Então vamos ver na tela o artigo 2º, que trata do conceito de via. Então são vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, avenidas, logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão o seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades e as circunstâncias especiais. Então veja então que o artigo 2º do CTB, ele traz a definição de via e traz exemplos, que é a regra, né? Eu sempre costumo dizer nas aulas que a regra de quais são os tipos de via está previsto lá no artigo 2º do CTB. Então você vai ver lá, são as ruas, avenidas e etc. São as mais comuns de se ver. E é interessante dizer que, se você verificar no seu conceito inicial, são as vias abertas à circulação. Ou seja, vias que não são abertas à circulação não tem a previsão de o CTB estar fiscalizando ou regindo esse conceito, tá? Então, o CTB ele é regido nas vias abertas à circulação.
Essa é a regra, a gente já passou no artigo 2º, mas nós temos também a exceção que está previsto no parágrafo único do artigo 2º. Vamos ver então? Artigo 2º, parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. E aí, o parágrafo único do artigo 2º, então, ele traz as exceções. A primeira exceção, então, são as praias abertas à circulação. E é muito comum de você, quando vai passear no litoral, ou você que mora no litoral, visualizar uma placa na orla da praia, onde proíbe-se a circulação de veículos automotor, até mesmo bicicletas algumas vezes, enfim, a proibição de veículos lá na areia, na praia, na orla da praia. O fato é que várias cidades do litoral, elas colocam lá placas educativas, placas que não seguem o padrão estabelecido pelo CONTRAN. Então, existe um vídeo aqui que nós falamos já sobre conhecer o CTB, conhecendo a hierarquia das leis, e em algum momento eu mencionei lá que o CONTRAN, ele tem como competência, uma delas, estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito. Uma delas é criar toda a sinalização, a padronização dessa sinalização. E aí mencionei que o anexo 2 do CTB, ele trata da sinalização, que já é uma resolução 160, e que depois essa sinalização ainda foi dividida em vários manuais. Manual de sinalização vertical, sinalização horizontal, semafórica e assim por diante. A vertical ainda é dividida sinalização de advertência, sinalização de regulamentação e assim por diante. Tá ok? Então o fato é que lá na praia nós vemos às vezes uma placa que ela é muito educativa. Olha, aqui na praia não pode animais, não pode veículo automotor, não pode isso, mas está totalmente fora do padrão estabelecido pelo CONTRAN. E constantemente nós visualizamos agentes de trânsito fiscalizando veículos que transitam sobre a areia lá na praia, mas não existe a regulamentação correta. Essa é uma situação muito importante, um termo técnico que você precisa conhecer. Então, as vias abertas à circulação são passíveis de fiscalização. A exceção do que é via está justamente no artigo 2º, parágrafo único, e lá a primeira exceção de via são as praias abertas à circulação. Então, praia que não é aberta à circulação, não se discute nada em cima do CTB. As praias abertas à circulação, você pode sim, veículo que vai lá estacionar, o casal que vai, às vezes até namorar, vai bater um papo, o pessoal para tomar uma cerveja, enfim, para lá para ficar curtindo o seu final de semana, para ter os seus pertences ali próximo, ele sobe na areia com o veículo e na verdade ele não pode fazer isso. Mas para que seja fiscalizado perante o Código de Trânsito Brasileiro, é necessário de ter uma placa lá, ou proibido estacionar, ou proibido o trânsito de veículo, que é a mais comum, tá? Então a placa proibido o trânsito de veículo lá na praia para que possa ser fiscalizado. A segunda exceção prevista no artigo 2º, parágrafo único do CTB são as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Puxa, Demir, o que é isso? Condomínios constituídos por unidades autônomas. É o condomínio fechado, que muitas vezes confunde a cabeça de todo mundo, mas cabe sim fiscalização lá. Os condomínios fechados, mesmo com portaria, vigilância particular, o segurança particular, o controlador de acesso, não tem problema. Lá dentro
cabe fiscalização. A única coisa que você deve entender e sempre ter essa consciência de que algumas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro decorrem do desrespeito a uma sinalização. Então, por exemplo, infrações que são relacionadas a estacionamento proibido ou parada em local proibido, essas infrações decorrem de sinalização. Então, se não existir a sinalização dentro desse condomínio, não há possibilidade de se fiscalizar. Mas o fato é que, vou dar um exemplo levado mais para o direito penal, mas que fica fácil o entendimento aqui. Um atropelamento, um acidente com vítima dentro de um condomínio. E aí entraria lá o crime de homicídio na direção de veículo automotor, 302, do CTB, ou lesão corporal na direção de veículo automotor, artigo 303. Cabe esse crime dentro de um ocorrido dentro de um condomínio? Cabe a tipificação do artigo 302 ou 303, por exemplo? Cabe, né? Por quê? Porque é considerado via, tá? Há outra exceção, então, que essa é um pouco mais recente, já não é tão recente, mas foi a última, digamos, né? Nessa situação das vias, que são as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que é isso? Área de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. Shopping, supermercados, hipermercados e toda essa situação e afins são considerados estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, nesse contexto, é muito importante trazer o histórico disso um pouco. Até o ano de 2016, essas áreas de estabelecimentos privados de uso coletivo não eram considerados vias, tá? Não era considerado via. E aí, no ano de 2015, a Lei 13.146, ela foi publicada então no ano 2015 e criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a Lei 13.146 de 2015 criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E essa lei alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Por que eu falei a partir de 2016? A lei é de 2015, mas ela teve o período de vacância. Então, ela entrou em vigor somente em 2016. E aí, o que acontece? O parágrafo único do artigo 2º do CTB sofreu uma alteração por conta dessa lei. E aí foi incluso, então, no parágrafo único que as áreas de estacionamento dos estabelecimentos privados de uso coletivo são considerados vias terrestres, tá? Então, dentro de um supermercado, dentro de um shopping, lá dentro é considerado via, sim. Mas para todos os fins, aí ficou aquela situação. Como que vai se fiscalizar? De quem que é a competência? Porque a Lei 13.146, ela trouxe a definição de via, né, para essas áreas, mas não falou sobre competência de quem era a fiscalização, até quais são os limites dessa fiscalização e assim por diante. Então, essa lei até 2016, ainda no começo de 2016, ficou meio vago, não houve uma aplicabilidade dela na prática. Só que com a vinda da Lei 13.281 de 2016 também, uma lei publicada em maio que entrou em vigor em novembro, ela corrigiu aquela falha, aquela omissão da Lei 13.146. Então, a Lei 13.281, ela alterou o artigo 24 do CTB, porque o artigo 24 ele trata da competência do órgão municipal, do órgão executivo de trânsito municipal. E aí o inciso 6, ele trouxe, então, uma alteração, foi acrescido lá a competência sobre a fiscalização nas áreas de estacionamento dos estabelecimentos privados de uso coletivo. Dá uma olhada aí na tela que você vai ver o artigo 24, inciso 6. Então, compete aos órgãos do município, tá? A fiscalização de trânsito
E aí vamos nos atentar lá no finalzinho do inciso 6, que fala, no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas em estacionamentos, tá? Então, nesse caso, o artigo 24, inciso 6, ele trouxe a competência para o município de fiscalizar os estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo. Somente vaga de estacionamento. Por quê? A Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela estava justamente preservando os direitos daquela pessoa com deficiência. E nessa questão de estabelecimento privado de uso coletivo, o que era desrespeitado e que cabia uma fiscalização de trânsito era o uso das vagas. As vagas reservadas lá para o deficiente e para o idoso, tá? Então, nesse caso, dentro de shopping, supermercado, que são os estabelecimentos privados de uso coletivo, só cabe fiscalização para vaga de estacionamento. Qualquer outra coisa não pode ser fiscalizado na questão do trânsito. Ah, mas está usando celular dentro do estacionamento do shopping. Não pode ser fiscalizado perante o CTB. Está sem o cinto de segurança. Motociclista está sem o capacete. Não pode ser fiscalizado perante o CTB. Tá? Perante o CTB, somente vagas de estacionamento. E olha que interessante isso. Uma dica aí para questão de recurso de multa. Quando essa fiscalização começou a acontecer, nós verificamos algumas falhas dos agentes de trânsito, porque eles colocam lá o nome da via, o numeral do shopping, do supermercado, mas na observação ele não coloca que é dentro do estabelecimento. Então, você precisa se atentar a essa questão do campo de observações do auto de infração, porque é muito importante que o agente conste lá qual é o local exato. Então, por exemplo, na rua de um estabelecimento, pode ser regulamentado lá, o veículo está estacionado no local permitido, né? Ou, de repente, vamos melhorar esse exemplo. Na rua do estabelecimento, onde tem lá um estacionamento privado de uso coletivo, pode nem existir vaga para idoso e deficiente lá fora, por exemplo. E aí ele coloca lá, estacionou na vaga do idoso, do deficiente, mas não tem nem vaga lá na rua. Então ele tinha que deixar bem claro que essa vaga que ele fiscalizou era dentro do estabelecimento. Isso deve estar aonde? Lá no campo de observação do auto de infração, tá ok? Então essa é uma situação, duas leis importantes que alteraram o Código de Trânsito no que tange à classificação das vias e toda essa situação. Então o artigo 2º parágrafo único sofreu essa alteração pela Lei 13.146, acrescendo aí a questão do estabelecimento privado de uso coletivo. A Lei 13.281 alterou o artigo 24, inciso 6, dando competência para o município fiscalizar lá dentro do estabelecimento privado de uso coletivo, porém, somente quanto às vagas de estacionamento. Agora, tratando ainda de via, falando de um termo um pouco mais técnico quanto à classificação das vias, nós vimos lá no artigo 2º que as vias podem ser urbanas e rurais. Isso está lá previsto no artigo 2º, e aí essa classificação das vias urbanas e rurais, ela é mais pormenorizada no artigo 60 do CTB e também em alguns conceitos estabelecidos no anexo 1 do CTB. Então na tela você vai ver que as vias são classificadas em urbanas e rurais, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho das vias urbanas, tá? As vias urbanas, elas são classificadas em 4 tipos. A primeira é a via de trânsito rápido. E aí esse conceito, via de trânsito rápido, está lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Na tela você vai ver o conceito. Via de trânsito rápido, aquela caracterizada por acessos especiais
com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Então, veja só a definição de via de trânsito rápido. É um tipo de via urbana. A primeira consideração aí é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. Então, acessos especiais são aqueles que não prejudicam a fluidez do trânsito, por exemplo, né? Então, não tem interseção em nível. Esse é um outro conceito estabelecido no próprio anexo 1. Se você não sabe o que é interseção em nível, você tem que ir lá no anexo 1 do CTB e verificar esse conceito lá. Mas te adianto que interseção em nível nada mais é do que cruzamentos. Então, a via de trânsito rápido ela não tem cruzamento, ela só tem acessos especiais. Aquela bifurcação, aquela entrada só ou saída da via, mas sem cruzamento. Acesso direto aos lotes lindeiros, então também não tem. O que é lote lindeiro? Você vai ver lá no anexo 1 também, é um outro conceito. Mas lote lindeiro, na verdade, é o acesso às casas, ao comércio, ao mobiliário, tá? Aos imóveis. Então não tem acesso ao lote lindeiro e também não tem travessia de pedestre em nível. Ou seja, não tem faixa de pedestre na via de trânsito rápido. E aí, qual exemplo nós podemos dar para vias de trânsito rápido? Uma marginal aqui em São Paulo, a marginal do Rio Tietê, a marginal do Rio Pinheiros, a 23 de Maio, são vias que não possuem cruzamentos, não possuem travessias de pedestre em nível, então ela ocorre somente por meio de passarela e assim por diante. É muito importante que você entenda, por exemplo, a marginal do Rio Tietê. Nós temos hoje a via local, a via central e a via expressa. Então é considerado via de trânsito rápido somente a expressa e a central, porque a local já tem sim interseção em nível. Tem as entradas, né, das vias locais, por exemplo. Então tem acesso ao lote lindeiro. Então ela foge da característica da via de trânsito rápido. Tá ok? Próximo conceito de via urbana é a via arterial. Então a via arterial também tem um conceito lá no anexo 1 que você vai ver agora na tela. Via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforos, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. Então veja que a via arterial ela tem algumas características diferentes da via de trânsito rápido. A arterial ela já tem interseções em nível, ou seja, a via arterial ela possui cruzamentos. Ela é controlada por semáforos, coisa que na via de trânsito rápido não existe. Tá? Então não há semáforos na via de trânsito rápido. Mas na arterial tem cruzamento, tem semáforo, tem acesso aos lotes lindeiros, que no caso são os imóveis, tem acesso às vias secundárias e locais, que são as travessas que a gente costuma dizer, né? E ela possibilita o trânsito entre as regiões da cidade, ou seja, a via arterial liga um ponto ao outro da cidade. Tá ok? Próximo tipo de via é a via coletora. E aí o conceito está no anexo 1 do CTB, na tela você vai ver. Coletora é aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Então, no mesmo sentido da via arterial, a coletora ela possui interseções em nível, ela possui travessia de pedestres, ela pode possuir lá sinalização semafórica, assim como a arterial. Só que a distinção entre a arterial para a coletora é que enquanto a arterial liga um ponto a outro da cidade, a coletora liga um ponto a outro do bairro, por exemplo.
ela liga de uma arterial à outra, a coletora liga de uma arterial à outra. E por fim, o último conceito de via urbana, lá no anexo 1 também você vai verificar esse termo, esse conceito, é a via local. E aí na tela então você vai ver, via local é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Então veja que ela pode possuir interseção em nível, porém não vai ter lá sinalização semafórica. Ela tem acesso às casas, às áreas restritas ali. É a famosa rua de bairro, aquela rua de casa, aquela rua que não tem sinalização, não tem tanta tecnologia ali, digamos assim, tanto na sinalização horizontal, vertical, na semafórica e assim por diante. É aquela rua mais simplesinha, a rua de casa, tá? Então esses são os 4 conceitos de via urbana. Então, via de trânsito rápido, via de trânsito arterial, a via coletora e a rua local, a via local, tá ok? Agora nós vamos passar para as vias rurais. E aí nas vias rurais então nós temos 2 tipos. A via rural, que é a rodovia, e a via rural, que é a estrada. Qual é a diferença de uma para outra? Rodovia é uma via rural pavimentada. A estrada é uma via rural não pavimentada, tá ok? Então, dentro dessa questão das rodovias, né, da via rural, houve também uma alteração pela Lei 13.281, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui nos próximos slides, nós vamos verificar algumas mudanças que aconteceram na questão de velocidade, inclusive, que foi alterada. Antes, só para a gente entender na prática, né, que alguns compreendem o contexto da matéria na leitura do texto, outros compreendem mais visualizando através de imagens todo esse contexto. E aí você vai ver então na tela tipos de via urbana, só para que fique bem mentalizado isso aí. Então a via de trânsito rápido, nós demos o exemplo aí da Marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, que é uma das principais vias de trânsito rápido aqui em São Paulo. Via arterial, nós demos o exemplo de uma avenida que liga um ponto ao outro da cidade, tá? Então tem sim ligação, interseção em nível, ela possui sinalização semafórica e assim por diante, travessia de pedestres e etc. A coletora já é aquela via que liga um ponto a outro do bairro, ela liga uma arterial à outra, pode existir até uma sinalização semafórica também, tem interseção em nível, acesso a lote lindeiro, etc. E aí, por último, a via local, que é aquela rua de bairro, não possui sinalização semafórica, às vezes não tem, né, nem a faixa de pedestre, pode ser que não possua lá nessa via local. E já em termos de vias urbanas, nós precisamos compreender a questão da velocidade, porque cada tipo de via possui uma velocidade regulamentada pelo Código de Trânsito. Isso está onde? As velocidades estão lá no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver cada uma delas? Então, no que tange à velocidade das vias, na via de trânsito rápido, o artigo 61 ele traz essa questão da velocidade. Na via de trânsito rápido, então, a velocidade regulamentada é de 80 km por hora, tá? Lembrando que, gente, essas velocidades que eu estou trazendo aqui, previstas no artigo 61 do CTB, elas são regulamentadas para locais não sinalizados. Então, lembre dessa questão. A velocidade das vias, que nós aprendemos inclusive lá no CFC, quando tiramos nossa habilitação, aquela velocidade padrão que está no artigo 61 do CTB é somente para locais não sinalizados, tá ok? A via de trânsito rápido, então, 80 km por hora, tá?
A via arterial, a previsão pelo CTB é de 60 km por hora. A via coletora, de 40 km por hora. E a via local, 30 km por hora. Lembrando que a autoridade de trânsito, ela possui circunscrição sobre a via, tá? Então, são várias autoridades de trânsito que existem. Cada órgão de trânsito, ele possui uma autoridade. E aí a autoridade com circunscrição sobre a via, ela tem essa competência de estabelecer a velocidade, aumentar ou diminuir. Então, a autoridade, o órgão de trânsito, através do seu chefe, né, que é o diretor do órgão, ele pode aumentar ou diminuir essa velocidade de acordo com a necessidade. E qual vai ser a necessidade? Como que nós vamos entender isso aí? Como que a autoridade vai deduzir se precisa aumentar ou diminuir? Através de estudos técnicos. Por exemplo, aqui em São Paulo, a marginal do Rio Tietê, ela já foi... aliás, várias avenidas aqui da capital de São Paulo, a prefeitura fez um estudo e aí, por uma determinada época, foi reduzido drasticamente a velocidade das vias, de todas, inclusive da marginal do Rio Tietê. Depois, o próximo prefeito que assumiu, ele fez um novo estudo, analisou e determinadas vias ele manteve a velocidade, mas em outras ele aumentou um pouquinho. E aí, isso veio em virtude de um estudo realizado pela equipe técnica do órgão de trânsito, tá ok? Então, a autoridade pode aumentar ou diminuir a velocidade de acordo com a necessidade. E essa necessidade, ela vai advir do quê? De um estudo técnico feito por profissionais capacitados. Então, trouxe aí a questão das vias urbanas, que são divididas em 4. Trânsito rápido, arterial, coletora e local. A velocidade da de trânsito rápido para locais não regulamentados, 80 km por hora. A arterial, 60 km por hora. A coletora, 40 km por hora. E a local, 30 km por hora. Tá ok? Nós vamos passar agora para a questão das vias rurais. E aí nós já aprendemos que as vias rurais são divididas em rodovia e estrada. Então, a via rural, ela tem 2 tipos, rodovia e estrada. E aí a velocidade para as rodovias. A Lei 13.281 fez uma alteração na questão do artigo 61 e fez uma divisão nas rodovias de pista simples e pista dupla, e ela retirou lá, mudou um pouquinho a questão, porque lá no passado, antes da Lei 13.281, existia velocidade para automóveis, caminhonetas e motocicletas, ônibus e micro-ônibus e demais veículos. Agora ele tirou, a Lei 13.281 tirou essa nomenclatura de velocidade dos ônibus e micro-ônibus e só ficou automóveis, caminhonetas e motocicletas e demais veículos, tá ok? Mas para não confundir, não precisa se preocupar, nossa, é muita coisa, tá aí na tela o material para vocês sempre vão ver aí e você vai ver que não é difícil. É importante eu passar essa evolução histórica para que você entenda, até porque alguns conceitos, eles vêm lá da época que a gente tirou a habilitação. E é muito comum, tanto o cidadão, quanto o profissional que atua na defesa, quanto o profissional que julga esses recursos. E eu digo isso porque nem todos têm uma qualificação tão técnica, eles têm muitos conceitos que vêm lá da época da autoescola. E aí, não menosprezando os ensinamentos de autoescola, muito pelo contrário, mas ele não passou por uma reciclagem no decorrer do tempo que ficou habilitado. Então, há essas dúvidas, é importante que você tenha esse conceito, porque o próprio cliente ele vai falar, mas não tinha uma velocidade para ônibus que era determinada e hoje não tem mais? Você precisa entender tudo isso. Mas o fato então que nas rodovias, que são vias rurais pavimentadas, você vai ver na tela aí, as rodovias de pista dupla, a velocidade é de 110 km por hora para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos, tá ok?
E na questão de rodovias de pista simples, então rodovias de pista dupla, bem fácil de identificar, rodovias de pista simples também é fácil de identificar, você vai ver a imagem aí, e nas rodovias de pista simples, a velocidade então é de 100 km por hora para os automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 para os demais veículos, beleza? Só falta uma questão agora, que é a questão das estradas. E a estrada é uma via rural não pavimentada, correto? Olha o exemplo de uma estrada aí na tela para você. Então a estrada é uma via rural não pavimentada. E para esse tipo de via, a estrada, a velocidade para todos os veículos é de 60 km por hora, tá? Então, nesse sentido, é uma velocidade para qualquer tipo de veículo, todos os veículos a mesma velocidade. Outra questão importante é que muito se discute sobre a velocidade máxima permitida nas vias, seja urbana, seja rural. Mas o fato é que existe também uma previsão da velocidade mínima permitida nas vias. E aí o artigo 62 do CTB, ele trata desse tema. Então na tela você vai ver, artigo 62, a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito. E aí, via de regra, a regra geral é que, numa via, por exemplo, de 100 km por hora, a velocidade mínima seria de 50. Numa via onde a velocidade máxima permitida é de 70, a mínima seria de 35. E entenda que o veículo muito lento no meio de uma via, ele também pode ocasionar acidente, ele coloca em risco a segurança viária. Daí, então, esse conceito. E é claro que há exceções. O capítulo 3 do CTB, que trata das regras de circulação e conduta, ele traz algumas exceções quando o veículo está na faixa da direita, em situações adversas lá, tá? Mas entenda que, via de regra, a velocidade mínima não pode ser inferior à máxima regulamentada. E por que eu estou trazendo todos esses conceitos, essa parte de classificação das vias para você? Imagine que você deve estar pensando assim, mas o Ademir falou que essas velocidades são regulamentadas em locais onde não há sinalização. Mas se tem a sinalização, está lá, enfim, tem toda uma questão. O fato é que para fiscalização de velocidade, é muito importante que você entenda quais são as classificações das vias, quais são as vias que existem, as características dela, porque determinados tipos de fiscalização de velocidade só podem ocorrer em determinados tipos de via, tá ok? A primeira situação fiscalização de velocidade, ela não pode ser feita com qualquer outro equipamento que não seja o medidor de velocidade, o radar, tá? Então a fiscalização de velocidade só pode ser feita através de equipamento eletrônico, a fiscalização eletrônica. E para que haja uma fiscalização de velocidade, a via deve ser sinalizada. E essa sinalização não é só o que vai vogar. Vai vogar uma série de fatores de entrada, saída, o que é acesso especial, o que não é, tem interseção em nível, não tem interseção, enfim, são vários fatores que vai influenciar no seu recurso, na sua defesa, quando você for atuar na questão de nulidade de um auto de infração de velocidade, numa autuação de velocidade, tá ok? Então veja a importância de todos esses conceitos que nós aprendemos, porque quando você for atuar num recurso ou numa defesa que vai discutir, seja diretamente num recurso de multa ou indiretamente num processo de suspensão, por exemplo, infrações relacionadas à velocidade, você precisa compreender como funciona a fiscalização de velocidade. E aí fica uma dica já aqui para ficar registrado que, se você quer saber tudo sobre fiscalização de velocidade, você precisa ler a resolução 396 do CONTRAN.
lá está estabelecido todo o critério de fiscalização da infração de velocidade. Quais são as vias, como que pode ser feito, qual o equipamento que pode ir em cada tipo de via, a distância entre o equipamento e a sinalização da regulamentação da velocidade, dentre outras situações. E para que você possa compreender essa resolução 100%, é muito importante que você entenda essa análise técnica das vias que nós estamos fazendo aqui, esses conceitos, para que você possa entender lá profundamente o tema fiscalização de velocidade. Tá ok? E agora nós vamos partir para um outro ponto de vista, porque quando eu trouxe no começo do vídeo o conceito de trânsito que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º do CTB, ele fala que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga, ou seja, a finalidade da utilização da via são para esses 4 fins: circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E é muito importante que você entenda que algumas infrações decorrem do desrespeito a uma sinalização de trânsito. E quando nós falamos tanto na circulação, quanto no estacionamento, quanto na parada e operação de carga e descarga, o que vai acontecer? Decorrem do desrespeito a uma sinalização. E aí as 3 principais sinalizações aí nessa questão de estacionamento são essas 3 placas que você vai ver na tela. A R6A, que é proibido estacionar, a R6B, que é estacionamento regulamentado, e a R6C, que é proibido parar e estacionar. Então, algumas infrações do artigo 181 e 182, que são infrações relacionadas a estacionar e parar, decorrem do desrespeito a essas 3 placas regulamentadoras que eu trouxe para você. É muito importante que você entenda, então, o conceito de parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Circulação, você já sabe, o veículo está circulando, então é tranquilo. Agora, há uma dificuldade muito grande de vários condutores em distinguir o que é parada e o que é estacionamento. E foi muito comum, inclusive, até alunos nos cursos que tinham certa dificuldade em algumas situações. E aí eu dou um exemplo muito clássico para você, que é o exemplo que eu uso em sala de aula. O exemplo de uma pessoa que está conduzindo seu veículo, circulando com o veículo, está em circulação, quando ele verifica, por exemplo, uma banca de pastel, uma barraca de pastel lá do outro lado da rua. Ele vai lá, aciona a seta, encosta o veículo, o condutor fica dentro do veículo, motor ligado, a seta acionada muitas vezes, alguns para ter mais segurança ainda, ligam lá o pisca-alerta, mas enfim, ele está lá dentro do veículo e o passageiro desembarca do veículo, atravessa a rua para ir comprar lá o pastel, o exemplo que eu estou dando aqui. Essa postura essa conduta é considerada parada ou estacionamento? E na sala de aula sempre tem a divisão de opiniões. Pessoas que entendem, não, é parada porque ele está dentro do veículo, motor ligado, ele ligou a seta, ele não saiu. Não, é estacionamento. E aí há uma dificuldade enorme de compreensão sobre esse simples tema, parada. E aí é mais um tema, mais um conceito que você precisa ir lá no anexo 1 do CTB, para quê? Para poder obter a informação correta. E aí na tela você vai ver então o conceito de parada, é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Ou seja, no exemplo que eu dei agora, a postura, a conduta dessa pessoa que encosta o veículo, o passageiro desembarca e vai lá, ele na verdade ele ficou um tempo parado, mas depois ele permaneceu estacionado. O tempo indispensável para embarque e desembarque é considerado parada. O tempo superior ao desembarque é considerado estacionamento.
Então, a partir do momento que a pessoa desembarcou do veículo, fechou a porta do veículo, o veículo já considera-se que ele está estacionado. É justamente o conceito de estacionamento que também está no anexo 1 e você vai ver na tela agora. Estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Ou seja, essa diferença entre parada e estacionamento, ela está bem alinhada à questão do embarque e o desembarque. O tempo estritamente necessário para embarque e desembarque, parada. Tempo superior ao embarque e desembarque é estacionamento. Mas, Ademir, e a operação de carga e descarga, por exemplo? Qual é considerado parada ou estacionamento? Operação de carga ou descarga? A operação de carga e descarga possui uma definição também no anexo 1 do CTB e em um artigo do CTB a gente comenta um pouquinho disso também, tá? Mas carga e descarga, seja aquela questão do veículo de transporte mesmo, carga e descarga, quando se fala assim, lembra-se de caminhão. Mas imagina um táxi que está colocando uma mala ou tirando uma mala do seu porta-malas, né? Isso tudo é considerado carga e descarga. E aí, é parada ou é estacionamento? Naquela placa R6A, que é proibido estacionar, ele pode parar lá e enquanto o passageiro desembarca, ele retira a mala do porta-malas, a bagagem, né, do porta-malas? Pode ou não pode? Uma série de fatores que é importante para que você atue. Imagine que você dê uma assessoria para uma cooperativa de táxi. Essa é uma infração muito comum para esse tipo. Ou motoristas de transporte de aplicativo, por exemplo, que hoje está muito comum. Uma das infrações mais cometidas para esse tipo de público, esse tipo de cliente, certamente são infrações relacionadas a parada e estacionamento, tá? Embarque, desembarque, carga e descarga. E aí no anexo 1, então, nós vamos ver o conceito de operação de carga e descarga. Vamos ver na tela. Operação de carga e descarga é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Então veja que é muito importante. Toda e qualquer fiscalização e regulamentação, ela decorre do órgão que tem circunscrição sobre a via. Nós já temos um vídeo que trata disso aí no nosso canal do YouTube, tá? Mas o fato é que o órgão de trânsito ali da região, daquele município, por exemplo, ele tem circunscrição sobre a via, ele que vai regulamentar e ele é quem vai fiscalizar essa questão. Mas, Ademir, ainda não ficou clara essa questão, porque eu já aprendi que parada é o tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque. Estacionamento é o tempo superior ao do embarque e desembarque. E operação de carga e descarga é o tempo estritamente necessário para carregar ou descarregar, seja animais ou seja carga. Mas não falou o conceito trazido lá do anexo 1, não me disse se carga e descarga é considerado parada ou estacionamento. Eu posso estacionar numa placa R6A para fazer carga e descarga ou não posso? Como que funciona essa situação? Nós temos que nos remeter ao artigo 47 do CTB, que trata da questão de parada. Então, o caput do artigo 47, ele fala que parada é o tempo indispensável para embarque e desembarque. E no parágrafo único do artigo 47, ele trata da operação de carga e descarga e ele fala que é considerada como estacionamento. Então, a operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Isso é muito comum de você verificar nos seus clientes, que eles trazem, poxa, mas eu estava carregando e descarregando e o rapaz me autuou por conta disso ou daquilo. Há uma confusão muito grande, por quê? Na época do CNT, que era a legislação anterior ao Código de Trânsito Brasileiro, carga e descarga era considerado parada.
E quando houve a evolução da legislação de trânsito na linha histórica, né, quando a Lei 5.108 foi revogada e entrou a 9503, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o conceito mudou. Carga e descarga é considerado estacionamento para todos os fins. Então, há uma diferença aí da legislação anterior para agora. Os motoristas mais antigos ainda se confundem um pouco. E é muito importante que você entenda isso. Operação de carga e descarga é considerado estacionamento. E aí há dessas três definições aí, parada, estacionamento e carga e descarga, há uma discussão grande ainda sobre isso, tema para um próximo vídeo sobre as informações complementares de vagas, né, até quantos minutos pode, proibido estacionar exceto carga e descarga, dentre outras questões que nós traremos em um vídeo mais apropriado aprofundando esse tema. Mas eu creio que já deu para clarear muito a mente de você, para que você consiga então entender esse mundo de como funcionam as vias terrestres, que são urbanas e rurais, as classificações, as velocidades dos locais que não possuem regulamentação. A autoridade de trânsito ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade, e aí nesse caso ela vai regulamentar com uma placa, né, uma sinalização de regulamentação, nos termos do Manual Brasileiro de Sinalização de Regulamentação, e assim por diante. É muito importante que você tenha esses conceitos para poder discutir as questões relacionadas à Resolução 396 do CONTRAN, que trata da fiscalização por velocidade. Então, fica aqui, anote tudo, faça as suas anotações, printe a tela aí quando você precisar, dá um pause, printa a tela, o vídeo está aí para você. Aproveita para dar uma curtida. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe essa informação para o máximo de pessoas que você conhecer e que entender que é relevante para essa pessoa, essa informação vai ajudar, tá ok? Fica aqui o abraço do professor Ademir Santos e até a próxima!